canal. O vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como eu fiz uma saia envelope lindíssima, sem molde, super fácil de fazer. Como eu sei que vocês vão me perguntar, o tecido que eu tô usando nesse vídeo é crepe. Eu utilizei 1,5 m para fazer essa saia, que serve também como saída de praia. Esse tecido é da Casa Primavera, que é uma loja de tecido aqui da minha cidade de Limeira. Então se você é daqui e gostou da estampa, você vai conseguir encontrar na loja, além de um monte de estampas lindas, que é um crepe bem fininho, é excelente para fazer esse tipo de... E é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E não esquece de me seguir lá no Instagram para ver as fotos bonitas que eu vou postar com essa saia. Para esse projeto, eu estou utilizando 1,5 m de crepe e a gente vai começar dobrando o tecido ao meio, porque esse tecido ele é muito molinho, então é um jeito para a gente cortar com mais segurança. Então a gente vai pegar pontinha com pontinha, dobrar o meio e dobrar o meio novamente. Aqui eu estou colocando em cima da mesa para deixar tudo bem direitinho e eu aconselho vocês a colocarem inclusive alguns alfinetes, porque esse tecido é bem molinho e na hora de cortar a gente pode acabar cortando torto. Aqui eu medi o tamanho que eu queria da minha cintura, eu vou fazer uma saia midi, então eu tô marcando 70 centímetros, que é o tamanho que eu quero, vou marcar com o giz e vou recortar. Vou cortar também duas tiras de 10 centímetros que eu vou usar para fazer o cos. E duas tiras com 25 centímetros cada para ser os babados. Agora eu peguei o tecido da saia, eu vou desdobrar uma das dobras, ele ainda vai ficar dobrado ao meio. E eu vou colocar um alfinetezinho no meio do tecido, porque a gente precisa tirar esse bico que tem no tecido, dar uma leve arredondadinha. Então até fiz um desenho mais ou menos a olho mesmo com a caneta para poder recortar. Eu cortei bem pouquinho, cerca de 20 centímetros assim do bico. Eu aconselho que vocês cortem pouco, experimentem assim no corpo, para não correr o risco de cortar demais. Vai ficar assim. Agora a gente vai trabalhar com os babados de 25 centímetros. Eu vou colocar um sobre o outro, direito sobre direito, para a gente poder passar uma costura. Eu passei uma costura reta e também uma de overlock para fazer acabamento. A gente vai ficar com uma tira bem comprida de 3 metros. Que inclusive a gente precisa passar duas costurinhas para franzir. Eu já ensinei vocês a franzirem o tecido em vários vídeos, mas basicamente a gente deixa um pouquinho de linha, coloca no ponto maior da máquina e passa uma costura. Depois que eu terminei, eu fui colocar em volta da saia e vi que não tinha ficado franzido tanto quanto eu gostaria. E o único tecido que tinha sobrado era uma tira de 14 centímetros. Então, eu peguei essa tira, dobrei ela ao meio e recortei em duas partes de 75 centímetros, que eu vou colocar em cada uma das laterais na parte de cima do babado. Então, eu vou costurar. E com a tesoura eu vou tirar esse bico só para ficar um pouquinho mais harmônico. Então, perto da cintura vai ficar um pouco menor o babado e depois ele vai ficando maior. De princípio eu achei que era um erro, mas no final deu todo um charme especial para a saia que vocês vão ver. Agora sim eu achei que ficou legal. Eu fiz um pique no meio da saia para colocar aquela costura que a gente fez para ficar um acabamento bem bonito. Então eu comecei colocando o alfinete ali, depois alfinetei todo o restante. Aproveitei para deixar a barra já alinhavada, porque quando a gente for costurar, a gente já costura tudo de uma vez. Então agora a gente vai juntar os babados e também já aproveitar. Uma experimentada no corpo para ver como que tava e eu vi que tava muito maior do que minha cintura e não ia ficar legal. Essas saias que não tem molde, a gente precisa ir fazendo e ir experimentando para ver como que tá o resultado. Então, eu passei uma costura de franzir na cintura até que chegasse a um tamanho que ia ficar legal na minha cintura. Feito isso, agora é só colocar o cos. Eu tô pegando as duas tiras de 10 centímetros, eu vou juntar as duas com uma costurinha.
E aí, essa costura a gente vai colocar no meio da saia, para ficar a mesma quantidade de amarração dos dois lados da saia. Vou alfinetar e vou passar uma costura prendendo o cós na saia. Fazer o acabamento do cós nessa faixa que sobrou. Então a gente vai dobrar ao meio de modo que o lado direito fique para dentro e a gente vai passar uma costurinha nessa parte de fora. Eu aconselho vocês a, na hora que estiver chegando na pontinha, afunilar um pouquinho para ficar uma ponta um pouco mais charmosa. Faz isso dos dois lados, desvira e as faixas já vão estar prontas. Para finalizar, agora a parte da cintura, a gente vai dobrar 1 centímetro e vai colocar de modo que a gente tampe essa costurinha que a gente fez para ficar um acabamento bem limpo e bem bonito. Finaliza fazendo um pesponto em tudo e tá pronto!